povo abençoado. Café com Deus começando, Promessas Podcast, o seu canal, o nosso canal de Teologia e Vida Cristã. Gente, hoje um programa muito especial, com convidadas muito especiais. Hoje nós iremos falar sobre um tema que preocupa a todos nós. Sobrevivendo ao luto. Vivendo e sobrevivendo ao luto. Como que a gente encara essa situação que pode acontecer na vida de qualquer pessoa, repentinamente ou de forma progressiva? Então nós vamos aqui, com duas especialistas, falar um pouco desse assunto. Tá bom, gente? Não se esqueça de compartilhar esse episódio com muitas pessoas, com várias pessoas, porque você estará também trazendo informação de qualidade e atualização para todos nós. Gente, comigo no estúdio a doutora Keren Jaqueline, advogada, psicanalista clínica, especialista em transtornos e traumas emocionais e, claro, minha filha. Seja bem-vinda, doutora Keren. Obrigada, pastor. Deus abençoe. Estou muito feliz de estar aqui com vocês novamente. Muito bom. Gente, uma convidada muito especial pela primeira vez no Café com Deus, aqui no Promessas Podcast, doutora Stephanie Luz, que é psicanalista clínica, especialista em luto e família. Doutora, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Que legal. Eu creio que vai ser um tempo muito proveitoso para todos, Vai sim. né? Em nome de Jesus. Vai sim. Que bacana, gente. Duas convidadas muito especiais, especialistas, doutoras no assunto. E claro, gente, o Promessas Podcast internacional. Estamos gravando aqui nos Estados Unidos, no estado da Flórida, e com certeza você poderá compartilhar com muitas pessoas esse nosso trabalho. Vamos lá então ao assunto. O luto, nós sabemos que é uma situação que preocupa a todos nós. Se você não viveu luto na sua família, com certeza um dia você viverá. Nós já vivemos e viveremos o luto. Então o luto é uma jornada que nós devemos aprender a passar por ela e ressignificarmos a nossa história em cima daquilo que nós vivemos. Então nós vamos aqui debater um pouquinho desse assunto importante para todos nós. Sabemos que o luto demanda algumas ferramentas para que a gente passe por ele e aprenda com ele e dê prosseguimento à vida. Então eu quero começar, em primeiro momento, aqui deixando bem à vontade a doutora Stephanie Luz, e ela vai fazer os primeiros movimentos do luto, uma vez que ela é uma especialista, e ela vai falar um pouquinho para a gente dessa condição tão preocupante. O luto, ele é um ladrão, né? Ele chega Sim. roubando a nossa alegria, nosso tempo, a nossa mente. Ele é algo que ninguém quer e ninguém espera, por muitas vezes. Verdade. Por mais que é uma notícia que, dependendo da situação da pessoa, é algo que ninguém espera. A hora que chega a notícia, é uma coisa inesperada. Uhum. E na minha vida, quando eu me especializei no luto, foi por conta do meu pai. Eu sempre tive medo de perder meu pai. Uhum. Sempre foi assim, o meu medo de criança aconteceu. E quando eu perdi meu pai, eu percebi que algo muito de dentro de mim, a minha criança gritava. Então eu percebi o quão terrível e devastador é um luto. Para você, como criança, foi um golpe fulminante. É assim, eu sempre falei que meu pai era a minha coluna. Porque o meu pai, ele me dava estrutura. Uhum. Eu era aquela filha assim, se eu for em tal cidade, meu pai conhece alguém lá. Uhum. Se acontecer alguma coisa aqui nos Estados Unidos, meu pai veio me socorrer. Meu pai era realmente o meu herói, sabe? Então eu sempre tive esse encanto de menina pelo meu pai. Uhum. Então meu pai, ele preenchia algo em mim de muita segurança. A sua dependência emocional pelo seu pai Total. era intensa. Intensa porque meu pai sempre foi o provedor, o amigo, a pessoa de conhecimento. Ele sempre sabia o que falar. E meu pai tinha sempre uma palavra. Eu via sempre meu pai ajudando as pessoas. Então eu via meu pai assim, uau, aquele herói, Uhum. sabe? E eu sempre tive muito, muito esse medo. Sempre tive esse bloqueio. Posso até falar, porque quando meu pai viajava muito, então eu falava assim, pai, toma cuidado na estrada. Era pequenininho, eu falava isso pra ele. Pai, toma cuidado com isso. Então era já um medo que eu sentia.
E a gente, eu nunca esperava, assim, eu sempre esperei meu pai ficar velhinho, ficar com o Envelhecer. cabelinho branco, né? E meu pai foi embora muito novo, com 59 anos, né? Então foi algo assim muito, mas muito devastador para mim. As circunstâncias também, né? Como Nossa. ocorreram, né? Então, assim, o que aconteceu comigo foi algo muito diferente, talvez, até para as outras pessoas, porque como meu pai morava no Brasil com a minha mãe, acho que eles estavam com 33 anos de casado, e um casamento lindo dos dois ali, uma fidelidade, um amor intenso. E eu tava aqui, fazia 2 anos e meio, que eu já estava aqui nos Estados Unidos, morando aqui. Eu, meu marido e minha filha. E foi quando meu pai veio me visitar, quando eu tinha 4 meses só aqui. Meu pai veio e me visitou. E 3 dias antes do meu pai ir embora, o Espírito Santo falava assim para mim: olha para o seu pai, toma esse café da manhã, porque você não vai tomar mais. E aí, no almoço, olha, aproveita esse almoço, você não vai ter mais almoço com o teu pai. E esses 3 dias eu já sofri um luto antecipado. E era assim, como se fosse um aviso, que eu falava assim: gente, o meu pai vai morrer. Eu tô sentindo que meu pai vai morrer. E aí todo mundo falava: Stephanie, tá tudo bem, para, seu pai tá bem. Eu falava: não, meu pai tá indo embora, acho que o avião vai cair. E eu sentia um desespero na minha alma, que era uma coisa assim, que eu sabia que eu ia receber uma notícia ruim. Você sabia que era a última vez que você estaria com ele. Eu sabia que era a última vez. Nossa. E foi algo tão terrível que foi intensificando conforme ele estava indo, conforme foi chegando o dia dele ir embora. Você acredita que talvez, eu vou pôr esse adendo aqui, por você ser uma cristã, que o Espírito Santo te preparou para esse momento? Eu tenho certeza, pastor. Com certeza, né? Eu tenho certeza. Porque é algo tão... Ele é tão devastador que o Espírito Santo, ele fez com que eu aproveitasse e ficasse marcado. Olha, você aproveitou aquele café da manhã, você aproveitou aquele almoço. Porque quando você tem uma perca muito grande, esses últimos acontecimentos com a pessoa vai ficar registrado pro resto da sua Isso vida. pode gerar até uma culpa, né? Eu não aproveitei, nós tivemos uma briga, foi um momento, nós tivemos um bate-boca, ele foi embora bravo comigo. Exato. Esqueci de dizer que eu amava. É Exato. triste, né? A culpa, ela vai vir, às vezes. Sim. Independente se você foi boa filha, bom pai, bom marido, alguma parte do luto você vai sentir uma culpa ou outra. Geralmente a pessoa ela carrega essa culpa. Poxa, o que eu deveria ter feito? Sim. Onde que eu falhei? Exato. Por que eu não estava lá? Por que eu não estava perto? Por que eu não ajudei? Isso é um sentimento, gente, que é muito comum ao luto. Muito. E é interessante. Sua história é bacana, é legal porque você teve uma preparação e você viveu intensamente cada momento junto do seu pai, no caso da pessoa amada da sua história. Sim. Gente, mas olha que legal, antes das meninas continuarem, eu quero dizer que luto não é apenas a perda de uma pessoa. Algumas questões do luto que são importantes a gente trabalhar aqui, porque a gente fala em luto, pensa na morte de um amigo, de um familiar, né? De alguém que está próximo a nós. O luto é uma separação. Sim, verdade. É uma separação. E ele pode envolver até a perda de um animal de estimação. Ou um divórcio. Um emprego. Um divórcio, né? O desemprego, a perda de um sonho, um grande investimento que você fez, uma grande perda financeira. Isso traz uma derrota, um sentimento de derrota. E também o luto pode vir em consequência de um diagnóstico de uma doença que você sabe que é um caminho só de entrada, não tem saída. Ou, por exemplo, uma doença prolongada, um processo de doença prolongado que esvaiu a família financeiramente, emocionalmente, na questão do tempo. Isso tudo é luto. E como a gente pode trabalhar isso, meninas? Meninas, né? Então, primeiro que eu acho que quando a pessoa está em luto, eu acredito que a pessoa tem que primeiro aceitar, né? Eu sempre falo para quando aparece casos desse tipo em consultório, eu falo, tem que chorar? Chore mesmo. Exato. Bota tudo para fora. Permita-se sentir a dor sentir essa dor, sentir a dor do luto, né? Independente de que tipo de luto seja.
Buscar apoio, porque normalmente a pessoa pode se fechar ali numa bolha, né? Porque eu não quero incomodar, Não quer chorar porque não quer mostrar que é não quer forte. mostrar fraqueza, não busca apoio, esquece de si. Aí a gente volta naquela coisa do cuidado pessoal, às vezes a aparência já tá uma aparência largada, não Uhum. corta mais o cabelo, não faz uma unha, não, sabe, no caso Não da se mulher, arruma não se corretamente. arruma. E aí a gente vê, agora, até falando aqui, que eu e meu pai gostamos muito de assistir esses programas de pessoas que têm obesidade, né? O quanto as pessoas elas esquecem de si, e quando você vê, até o ambiente se torna pesado, né? Uhum. Obesidade mórbida. Então, no caso da pessoa que está em luto, ela pode esquecer Uhum. de comer bem, de beber água, de viver, né? Com certeza. Fica ali na televisão, não come mais, enfim, são várias questões. Não pode esquecer de si, né? Uhum. Esquecer de estabelecer uma rotina. Eu tenho que me levantar, eu tenho que reagir, eu tenho que comer, eu tenho que fazer almoço, eu tenho que ir na academia, eu preciso me exercitar, endorfinar meu corpo. Enfim, são uma das coisas que eu sempre falo pros meus pacientes, né? Sabe o que eu ia perguntar, Stephanie? Fica à vontade, doutora. Que ela ia falar até assim, não sei se você chegou a comentar com teu pai esse processo, você estava se sentindo assim ou você... Muito, muito, muito. Eu comentei com ele, eu falei, Poxa. pai, eu acho que eu vou ver você pela última vez. Porque o meu pai, que é uma coisa assim que eu falo com muito Ele era orgulho, muito. cristão, Ele era Stephanie? cristão, meu pai era pastor, Pastor. E aí eu falo com muito carinho porque meu pai sempre foi meu melhor amigo. Gente, o primeiro beijo que eu dei, eu contei com meu pai. Eu contei com meu pai a minha lua de mel. Falei, pai, foi assim, meu pai sempre foi muito aberto comigo. Sim. Então, tudo assim, até coisa de menina, eu contava muito pro meu pai. Era seu amigão. Se tem uma pessoa que me conhecia muito bem e me deixava muito à vontade para ser quem eu era meu pai. Porque meu pai, de forma alguma, ele me julgava. Então eu falo que o luto, além de você perder a pessoa, eu também me perdi por um tempo. Porque eu tenho saudade de mim quando eu tinha meu pai. De quem você era quando você tinha seu pai. Eu tenho saudade de mim. Porque quando eu falo assim, que por mais que a gente pode estar se recuperando, passou um tempo, já saiu aquela pata de elefante do meu peito, mas eu tenho saudade da alegria 100% que eu tinha. Hoje, faz 3 anos que meu pai faleceu. Recente. Sabe? Então, hoje, assim, a minha alegria vai até um 97. Eu posso receber, assim, hoje, sei lá, um prêmio, algo muito grande, conquistar algo muito bom, mas a minha alegria, ela não vai mais até 100%. É uma lacuna que fica, É uma né? lacuna, porque tudo eu queria mostrar pro meu pai. Sabe a criança, quando pinta um desenho, fala, olha aqui, pai. Então, assim, hoje a gente comprou um carro, a gente comprou uma casa. Pai, olha aqui. Parece que faltou aquele pouquinho para completar sua alegria, que era a presença dele. Exato. Então, eu sinto saudade de mim no luto do meu pai. Isso é muito triste, porque eu penso assim, que nem eu vejo minha filha crescendo, eu falo assim, nossa, o meu pai ele era muito brincalhão. Muito assim, meu pai era, não, vamos pra frente, vamos lá. Então eu tenho saudade daquilo que eu não vivi, que minha filha não vai viver. Entende? Então, além daquilo que eu já vivi com meu pai, eu tenho saudade daquilo que eu iria viver. Outra coisa, já que você falou de rotina, depois de um tempo, eu falei, não, eu preciso reagir. E não por amor, talvez, a mim, mas por quem estava em volta. Sim, porque E você tem entende uma muito, né? estratégia que eu uso até hoje, pastor, que é assim, eu ponho uma música, quando a saudade tá muito, eu tenho uma música específica que me faz lembrar meu pai, então eu pego, coloco a música, ou eu vou pro carro, ou para um lugar que eu fico sozinha, e eu choro a música inteira. Acabou a música, eu paro de chorar. Eu falo, agora acabou o choro. Você acredita que você ainda está no processo? Eu tô no finalzinho, pastor. Tá. Eu tô no finalzinho, porque hoje aquela grande dor se transformou numa grande saudade. E é uma coisa que, assim, as pessoas falam assim, daqui a pouco você tá bem, você tá recuperada. Eu falo, gente, ficar bem, ficar recuperada, não é você voltar a ser a mesma Parece pessoa. Parece que é uma brecha que vai se fechando lentamente. Isso,
gente, não tem tempo. Sim, E não não, tem. não As tem. pessoas falam 2 anos. Eu não acredito em 2 anos. Não, É como se fosse uma obrigação você melhorar. E você já está sendo forte o suficiente. Porque as pessoas falam assim, ai, seja forte. Eu falo, gente, mais? Uhum. Não tem mais como eu ser mais Você já está forte. sendo Eu tô forte. sendo o meu máximo, eu falava. Sim. Então, assim, quando as pessoas falavam assim, não, você tem que ser forte pela sua mãe, tem que ser forte pelo seu irmão. Eu falava, gente, socorro! Eu já tô no meu máximo de fortaleza. Sim. Mais que isso, eu não sei o que eu poderia... Sabe, assim, quando você... Era um desespero tão grande. Então, hoje, quando eu falo com alguns pacientes, falo com algumas pessoas que estão em luta, eu falo assim, olha, tenha o seu momento. Sim. Chore até o teu peito você conseguir colocar para fora, Precisa. porque é um tempo. Aliviar aquela tensão emocional, A né? Bíblia fala que tem tempo para todas as coisas e é um tempo de Eclesiastes, chorar. capítulo 3. Gente, tem tempo de chorar. A gente não tem que ser essa fortaleza, Não. sabe? Pode chorar. Sim. E é importante ressaltar, gente, que não existe um prazo para o luto. Cada Exato. pessoa tem o seu processo de luto. Precisamos ser pacientes. Então, quando você fala em luto, se exige que a gente seja esticado na questão da paciência. Vamos esticar isso daqui, ó, porque cada pessoa tem o seu momento, o seu prazo. Não se coloque num quadrado. Não funciona para todo Sim. mundo da mesma forma. Cada um reage de um jeito, cada um se levanta de uma forma, né? Uhum. Então, é interessante. E a Stephanie falando, né? Tô saindo do meu luto ainda, tô no meu processo. Exato. São 3 anos. Então, cada um tem o seu processo. Tem pessoas que viram a página, Deus dá uma chacoalhada, enfim, acontecem outras coisas com potência para levantar a pessoa de uma outra forma. Mas cada um tem o seu momento, né? Uhum. Exatamente, gente. Cada pessoa reage de acordo com a sua formação emocional, com essa carga genética emocional que você herdou da sua família. Tem pessoas que são mais chorosas, outras pessoas são mais contidas. Não existe aquela, nossa, fulano, você está chorando tanto. Olha, minha mãe não para de chorar, meu pai não para de chorar, meu irmão não para de chorar, meu filho não para de chorar. Cada um tem o seu tempo. Claro que nós devemos observar algumas coisas que estão contidas nisso. Como psicanalistas, psicólogos ou psiquiatra, ele vai observar, por exemplo, que uma pessoa ficar chorando durante 3 semanas ou mais pode ser um sinal de uma pequena depressão que está começando. A depressão contém essa tristeza, esse choro, mas ela não pode ser perene. Então, com o tempo, a gente vai buscando tratamento para essas situações. Mas, meninas, eu quero aqui falar, por exemplo, de um personagem interessante que estava lendo na Bíblia, antes de nós começarmos o podcast, é o Jó. O Jó na Bíblia, o livro de Jó é considerado o livro mais antigo da Bíblia. Foi um dos primeiros livros dos achados dos manuscritos originais e é um dos livros mais antigos que traz lições para nós muito importantes. Jó, por exemplo, ele viveu o luto, acredito, doutoras, em todas as fases. Não só o luto da perda de um familiar, mas ele viveu os primeiros lutos. Por exemplo, ele perdeu animais, as suas criações de animais, que não eram poucas. Ele era um homem muito próspero, então ele perdeu animais. Vamos dizer que isso não fere. Imagina, você tem um rebanho com 1000 ovelhas, 1000 cabras, de repente um raio, um fogo no deserto, queimou todos esses animais. Perdeu empregados, depois ele perdeu filhos e filhas. E por último, ele perdeu a saúde. Veja como Jó ele viveu todos os processos de luto, e ele chora, ele se desgasta, ele se derrama diante de Deus, ele ora, ele reclama, ele fala com Deus. Então, perceba que a Bíblia contém para nós caminhos de cura, e como Jó superou. A história dele é linda, porque é uma história de grande superação com a ajuda de Deus. Gente, o nosso podcast é cristão, e nós estamos oferecendo aqui para vocês a ajuda dos céus, para a sua história, para um momento de vida que talvez você passou ou está passando nesse momento. Agora, doutora Stephanie, eu quero voltar lá atrás. Eu tenho certeza que você viveu esse luto antecipatório. Né? Com a ajuda do Espírito Santo, ela viveu esse luto antecipatório. O luto antecipatório, normalmente, tá, gente? Normalmente, ele está presente em situações
em que a pessoa amada do nosso convívio, pode ser um pai, uma mãe, um filho, um tio, um primo, um amigo, tem uma doença grave e a gente sabe que essa doença ela é terminal. Então, durante todo esse processo, esse tempo dos dias, nós já vamos nos preparando. É muito comum o médico chamar a família, o clínico ou o psiquiatra dizer, chama a família, olha, ele está lá, está entubado, está sob tratamento, nós fizemos tudo que foi possível. Então o médico chama a família e diz, preparem-se para o pior, porque pode ser uma semana, 15 dias, um mês, a morte é iminente. Então, é o luto antecipatório. Então, a família começa a se preparar. Eu não vou dizer, gente, que é mais fácil. Não existe o fácil. Às vezes, o fácil para mim não é fácil para a doutora Stephanie, para a doutora Keren. O luto é muito complicado, muito complexo para cada pessoa. Mas esse é antecipatório. No seu caso, foi meio que uma surpresa. Apesar do Espírito Santo de Deus ter capacitado você há alguns anos atrás, foi uma surpresa para você, né? Então você já se preparou e viveu esse momento e você chorou essa questão. Então nós devemos aprender e entender esse momento. Querem comentar, doutoras? Pode falar, Esther. É muito interessante quando antecipou esse meu luto, porque eu vi o carinho de Deus comigo. Muita coisa que eu pedia para Deus, porque como meus pais eram pastores, então eu vi muitos milagres dentro da minha casa. Então eu vi pessoas sendo curadas dentro da minha casa. Eu vi pessoas com pedras gigantes no rim expelindo dentro da minha sala. Então eu compartilhei de Deus milagres desde novinha. Desde novinha mesmo. Então eu nunca imaginei perder meu pai tão nova. Não seria possível acreditar que fosse assim, né? Exato. E aí o que Que ele fosse ficar velhinho. seria o normal da vida, sabe? sabe? Exatamente. Então, assim, eu sempre brinquei, eu falei, pai, quando você ficar velhinho, eu vou te judiar na cadeira de roda, brincava, porque a gente tinha a gente era movido à brincadeira. Então, parecia uma brincadeira de Deus, assim, comigo. Sim. E o primeiro estágio que eu passei no luto foi a raiva. Gente, eu tinha uma raiva de Deus. E é um ponto que a gente tem que ressaltar como cristão. Porque a gente acha que Deus ele vai livrar a gente de tudo. E não, Deus queria poupar o meu pai do mundo. Foi por amor ao meu pai. Foi por amor a ele que Deus levou meu pai. Você sentiu raiva? Muita. Tanto é que você falou de Jó, que eu achei engraçado, porque a gente nem combinou sobre isso, mas eu tinha raiva de Jó. Eu falava assim, Deus, sabe aquele hino? Deus me deu, Deus louvou, Deus levou, louvado, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Comigo não leva meu pai. Quando meu pai ainda estava entubado, eu falava desse jeito para Deus. Faço assim. Não leva meu pai, eu não vou te adorar. Se o Senhor espera adoração de mim no luto, eu não vou adorar. Então, gente, imagina uma pessoa, por isso que eu falo que independente do tempo de cristão, independente de se você acredita ou não em Deus, é doloroso. O luto, quando ele bate na sua porta, é devastador. É igual quando vem uma tsunami, assim, ó, você não está preparado. E vai devastando depois que você vê o estrago da tua vida. Sim. Sabe uma coisa que eu me lembro quando você me contou a história do seu pai? Que quando você recebeu a notícia por telefone, você desligou, orou e você ligou 3 vezes perguntando se ele tinha voltado à vida. Então ela teve o processo da negação também. Muito. E ela acreditava que Deus podia fazer, né? Então como é que foi esse processo? Exatamente. Como eu sempre vi muitos milagres, e eu tive um milagre muito lindo na minha vida quando eu tive 16 anos. Eu tive herpes zoster e eu vi ali uma pessoa indo no hospital orar por mim e eu ser curada. Você teve herpes com 16 com 16 anos, no nervo trigêmeo. O médico falava assim, ó, não pode subir 1 milímetro para a esquerda, não pode descer para você não ficar cega, muda e surda. Meu Deus. Então eu fui literalmente curada naquela oração. Eu tava já uma semana internada, os médicos ali cuidando. Enfim, eu sempre vi muitos milagres, sabe? Sempre vi muitos milagres na minha vida. E a vida do meu pai, uma hora, gente, eu vou até compartilhar com você, pastor, um dia, a história linda do meu pai. E meu pai tinha uma frase que era assim, eu nasci para dar errado, mas eu dei certo em Deus. E aí eu tive esse processo, Jaque. O que aconteceu?
como eu fui acostumada e muito mimada por Deus, eu falo assim, eu fui mimada a minha vida inteira por Deus, de ver milagres, coisas boas acontecendo, sabe? Oração, Sendo atendida. sendo atendida, até eu receber o não de Deus. Uhum. Gente, o não de Deus dói. E aí foi quando eu recebi da minha pastora do Brasil, e ela falou, filha, o teu pai. Eu falei, meu pai morreu? Porque em momento algum, por mais que Deus me preparou 2 anos atrás, quando ele veio, porque teve a pandemia, meu pai faleceu de Covid. Sim. Então eu tava aqui, Uhum. tudo fechado. Então você imagina o amor da minha vida morrendo do outro lado. Uhum. E aí foi quando eu recebi a ligação e eu falei, não pode ser. Uhum. Eu desliguei e aí eu entrei em um surto e eu gritei, pai, pai, pai. E aí a minha visão escureceu. Uhum. E aí eu só escutava meu ouvido apitando. apitando. Eu me sentaram na cama. E eu falei, meu Deus, vai ser mais um milagre. Uhum. Eu vou ajoelhar. Aí minha visão foi voltando. Eu ajoelhei. Falei, Deus, assim como Lázaro, o Senhor pode ressuscitar meu pai. Eu não tô lá, mas o Senhor tá. E comecei a orar. E aí eu peguei o telefone, liguei pro hospital. Falei, meu pai já ressuscitou? Meu Deus. Não. Sim. Isso por 3 vezes. Eu ajoelhei e eu liguei. Eu ajoelhei e eu liguei. Até que eu entendi Não tinha que ser feito. que realmente o que eu temia me aconteceu. Deus chamou. E eu falava para Deus, eu não vou te adorar. Uhum. E veio uma revolta. Porque eu sabia, como eu tinha visto muitos milagres, eu sabia que o único que poderia salvar era Deus. Sim. Não era médico, não era... meu pai sempre falou assim, a doença ela é só uma desculpa para a morte. Sim. Que hora que Deus tem o dia certo, a hora certa... Tem que começar um processo. De alguma como forma... é importante ela falar sobre o processo de raiva dela com Deus, porque às vezes as pessoas ficam tão religiosas que elas acham que não podem sentir, que não podem ter esse tipo de sentimento, mas somos carne. Muito, somos gente, carne. muito. E super importante pontuar também que Jesus, por ter se feito homem, ele compreende as nossas emoções, Ele chorou, ele passou por medo, Jesus passou por todos os sentimentos, Jesus sentiu fome, então não tem como Jesus não compreender a nossa raiva. Uhum. Acho que ele nem leva em consideração. Não. E foi lindo, assim, essa transição. Porque eu experimentei em Deus um amor que anos de crente eu não tinha sentido. Uau. Porque eu me sentia uma criança birrenta no colo do pai. Sim. Foi quando eu conheci o que era a paternidade cristã. Porque até então meu pai supria tudo como pai. Sabe? Então eu conheci em Deus uma paternidade que eu nunca imaginei. Sim. E aí eu sempre falo para os pacientes que estão em luta, eu falo assim, gente, vai para a paternidade, que é a única estratégia. Deita no colo de Jesus, porque é a única forma da gente conseguir sobreviver a isso. Eu converso com muitas pessoas que não são crentes, que não vão à igreja alguma, e eu falo assim, ó, pela primeira vez, pede para o Espírito Santo, pede para ele, Espírito Santo, deixa eu deitar no colo de Jesus, para eu me acalmar um pouco. E era o que eu fazia. Eu falava assim, Deus, vamos dar uma trégua na nossa briga? Dessa forma eu falava para Deus. E deixa eu deitar no teu colo um pouquinho. Aí eu já levantava do colo de Jesus, já continuava brigando com ele. Mas eu voltava pro colo de Jesus. Sim. Porque era a única forma da minha alma descansar por um tempo. Meu Deus. Forte. Gente, olha que legal. Você, internauta, está ganhando com a qualidade do programa de hoje. E é interessante você falar da raiva. Philip Yancey, numa das suas obras, para mim ele é um dos maiores especialistas em sofrimento humano. No livro chamado Decepcionado com Deus, ele fala sobre a raiva. Pessoas que sentiram raiva de Deus em longos processos de doença, de morte, de tragédias infinitas que se abateram sobre a história dessas pessoas. Como não havia como piorar mais os seus quadros, ainda houve pioras, como no caso da história de Jó. Também tem uma outra obra interessante que você pode ler, A Dádiva da Dor, do Philip Yancey. Mas vamos falar um pouquinho mais, gente, em como lidar com esses sentimentos que são tão desgastantes, né? Nós falamos aqui sobre a raiva, mas, por exemplo, tem a tristeza, tem o medo, a ansiedade, a culpa,
E para algumas pessoas, no caso de doenças terminais, alívio. Uhum. Não tenha medo de sentir alívio, porque às vezes aquela pessoa que estava na doença terminal, ela judiou, no bom sentido, da família, excruciante ali durante aquele processo, que pode ter durado meses e anos. Ver a pessoa Desgastante, né? sofrendo, né? E às vezes é um alívio, então você não tem que ter medo do alívio, porque é um descanso para você também e descanso para a pessoa que está sofrendo. Então são sentimentos que nós precisamos lidar. Agora vamos falar um pouquinho desses sentimentos. Tristeza profunda, dor emocional, sensação de vazio e desesperança. É normal sentir isso? Sim, muito. É Muito. padrão, Uhum. né? Sentir parece que foi arrancado algo de dentro de você, foi tirado. Você se sente de fato oco, a mente fica vazia. Uhum. Fica Exato. vazia. É muito complicado. Culpa, raiva, ansiedade. A ansiedade pode vir no processo do luto. Ela vai trazer o quê? Preocupação excessiva. Puxa, mas e se? E se eu? Puxa, se tivesse sido diferente? E se eu tivesse conversado? Gente, eu sempre falo, viva intensamente o momento Exato. com a sua família. Aproveite como a Stephanie fez com o pai dela. Aproveite cada instante, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Uhum. Exato. Né? Você pode ter uma morte súbita. Alguém pode ter uma morte súbita. Você pode pegar um carro, sair e não voltar. Você pode pegar um avião, eu vou chegar em tal hora, em tal lugar. Eu, no ano passado, nesse ano ainda, fui convidado para falar na Associação Brasileira de Segurança do Voo no Brasil, que é a Abravoo, sobre a queda do avião da Voipass, que morreram 65 pessoas. Foi uma morte súbita. Haviam pessoas naquele voo, os pilotos, a tripulação, havia homens, mulheres, crianças, pessoas que estavam vivendo a sua vida normalmente. O avião decolou de Cascavel, no Paraná, ia pousar em Guarulhos. Não pousou, gente. O avião foi surpreendido por um problema técnico e o avião caiu e morreram todos os passageiros. Ou seja, vidas foram abortadas ali. Processos foram interrompidos. E esse é o processo do luto. Eu fui convidado para falar sobre esse assunto e desenvolver, porque eles queriam saber como vamos tratar o pós-trauma. Porque o luto, ele traz um trauma, Uhum. ok? Então nós vamos falar um pouquinho desse trauma, como que a gente pode trabalhar esse trauma, porque é um trauma emocional. Então, nós estamos vivendo o trauma emocional. Como que eu posso viver nesse trauma? Como que eu posso entender esse trauma e trabalhar dentro desse trauma situações que vão ser vivenciadas? Comece com a doutora Kelly, com essas questões do trauma, porque eu vejo, doutora Kelly, o transtorno de estresse pós-traumático. Uhum. Né? Eu acredito que primeiramente a pessoa precisa admitir que tá ali com estresse pós-traumático, porque normalmente a gente tenta falar assim, não, todo mundo passa por isso, eu vou passar por isso também, então eu vou sobreviver. Mas, às vezes, a intensidade que é a questão que precisa ser levada em consideração, né? Procurar uma ajuda terapêutica. Às vezes, talvez vai precisar de uma medicação, vai precisar de uma mudança de foco, né? Apoio da família. Um apoio familiar, né? Porque tudo é afetado. A forma como você dorme é afetada, né? A pessoa pode desenvolver alguma doença psicossomática por causa do estresse. Então, pessoas que passam por traumas grandes ali e vivenciam, às vezes tem uma descarga gigantesca de cortisol e ali a pessoa fica com dores físicas. Então, precisa ser levado em consideração isso também e admitir para si mesmo que precisa de ajuda. Porque tem coisas que só a pessoa que está passando pode fazer por ela. Não vai adiantar, às vezes a pessoa não consegue nem ouvir quem está de fora, né? Então, procure apoio, esteja perto de pessoas, Isso, não muito fique importante. só, né? Se você tiver um amigo, se você tiver familiar, fique próximo, não esteja sozinho, porque isso pode potencializar alguns sintomas, a pessoa pode ter tontura, enjoo, vômito, visões, ouvivose, enfim, muitas coisas podem acontecer além da dor física, né? Pode se tornar muito intensa. Eu vou elencar aqui uma lista, doutora Stephanie, também, para você comentar. Perfeito, doutora Keren, perfeito. Você começou nos sintomas, eu vou listar para os nossos internautas os sintomas físicos que podem estar sobre uma pessoa que está vivendo o luto.
Não somente quem viveu diretamente, mas as pessoas que estão à volta. Sintomas físicos, tá bom, gente? Fadiga ou exaustão profunda. Perfeito. Mudanças no apetite. Insônia. Dormir mais que o habitual. Também pode ser o contrário da insônia. Dores e desconfortos sem causa específica. Sensação de peso no peito ou no estômago. Náuseas, problemas digestivos, sensibilidade à doença, ou seja, a imunidade da pessoa cai, né? Mudança na pressão arterial ou batimentos cardíacos, agitação, tremores e tontura. Esses são alguns dos sintomas. Porque às vezes a pessoa que recebe o baque do luto, ela vai receber o quê? Uma descarga de cortisol. Então ela vai liberar adrenalina e noradrenalina. O que isso faz com o corpo? Vai dar uma descarga em você. E essa descarga produz sintomas físicos. Então, se você viver nesse estresse por muito tempo, batendo ali, o que vai acontecer? Você vai começar a ter arritmia cardíaca. E vai levar você a uma hipertensão. Então você vai ter a sensação de morte. E detalhe, junto com isso tudo aqui, pode vir crises de pânico. Dificuldade de concentração também, né, pastor? Perda Com de memória, certeza. porque só fica focado naquilo A minha que lista acho que aconteceu. vai até simplista, vocês podem acrescentar. Dificuldade de concentração acho que é uma coisa muito importante, porque parece que é simples, mas isso com o tempo a pessoa A começa... cognição fica prejudicada. Okay. É porque você tá no mundo paralelo do mundo, né? Você fica numa outra realidade. Então, a sensação que eu tinha é que eu queria que o mundo parasse. Não, e a vida Gente, continua, como que né? as pessoas estão voltando à vida normal? Olha que choque dentro de mim, porque eu falava assim, meu Deus, as pessoas estão trabalhando. Entende? Então, Dando risada, curtindo. como assim? Precisa haver uma reação, né? E as pessoas falam assim, mas Você quer que o mundo pare porque o meu pai... Eu queria que o mundo parasse porque meu pai morreu. Gente, pelo amor de Deus, o Frank morreu. Sabe assim, era essa sensação. Parem tudo pra... Parem tudo. Vocês não estão entendendo a minha dor. Era um pedido assim da alma de socorro. E eu tive, né, a perda da visão por alguns segundos ali, quando eu recebi a notícia, e o apito muito grande. Então, você imagina você recebendo uma notícia dessa, você dirigindo. Então, tomem cuidado também quando você for dar uma notícia a alguém. Prepara ali um ambiente seguro para essa pessoa. Não dê uma notícia dentro de um carro, não dê uma notícia na rua. Tomem cuidado ao dar uma notícia a alguém. Isso é muito importante. Se for por telefone, onde você está? Chame alguém para estar junto antes de você dar uma notícia. Não dá para alguém que está dirigindo, por exemplo. Não dá, gente, porque a gente nunca sabe a reação que nós vamos ter. Porque se nunca aconteceu algo com você, você não sabe a reação. Sim. O teu corpo, o teu psicológico, você só vai se conhecer quando acontece. Quando você estiver dentro daquela situação. Eu nunca me imaginei revoltada com Deus. Nunca. Revoltada é o tipo por de coisa quê? que a gente não imagina, né? Ainda mais que cresceu num berço, Nossa, filha de pastor, filha né? de pastor, revoltada desse jeito. Você acha que era forte, né? Eu achava que era forte. Eu achava que era forte. E aguentar o baque. Entendeu? Então, assim, pra mim foi uma coisa, assim, surpreendente as sensações que eu tinha. E aí, por isso que eu falei do amor de Deus comigo. Eu sentia Deus falando assim, calma, eu tô aqui. Sim. Pode espernear. Sabe assim? Sim. Era essa sensação que eu tinha com Deus. Pode espernear, filha. Eu tô aqui com você. Meu Deus. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente for dar uma notícia, quando a gente tá com alguém ali, a pessoa tá recebendo essa notícia, o que falar para essa pessoa? De que forma? Né? Eu lembro que durante meses meu cabelo caiu, minha unha ficou fraca. Sua imunidade foi afetada. Nossa, e de um dia para o outro, o meu rosto inteiro, o meu rosto inteiro enrugou. Meu Deus. De um dia para o outro. Tem pessoas que com estresse muito forte podem viver a psoríase. Exato. Podem viver problemas de pele. Os problemas de pele são muito comuns, inclusive o Dr. Don Colbert, no livro dele Emoções Mortais, ele fala sobre isso. Sim. Uma obra fantástica. Meu livro de cabeceira e seu também, né? Ele fala sobre emoções mortais. Então não é que a gente não pode viver a emoção. Nós precisamos viver a emoção, passar pelo processo, sair do outro lado mais forte, mais preparado para a vida. E a questão que você falou assim, a gente nunca acha que vai acontecer com a gente se acha forte, né?
quando eu passei por um momento de estresse envolvendo luto, eu lembro que a sensação que eu tive era de formigamento. Nossa. E como se uma onda passasse pelo meu choque, corpo. né? Aí eu sentia a visão meio turva, uma escuridão. E também cresci num ambiente onde meus pais sempre iam em hospitais, contavam de situações críticas de pessoas da igreja dentro de casa. Então, a gente se acha forte, mas ninguém tá pronto pro luto, né? Então, e é importante, e aí entra também, vamos abrir uma aspas aqui, a questão do autoconhecimento, porque se você se conhece, você sabe das suas limitações, você sabe que tem alguma coisa errada. Peraí, isso daqui que eu tô sentindo não é legal, isso daqui não é normal. Tô sentindo X. Não, X não é normal. Então a gente precisa se conhecer. As pessoas falam terapia é bobeira, mas terapia é autoconhecimento. Então quando você se conhece, você sabe das suas limitações e você pede ajuda a tempo. Porque quando a gente não se conhece, a gente corre o risco de entrar em outros problemas ainda maiores e se envolver em questões ainda piores, psicossomáticas, né, pastor? Sim. Gente, o que é legal é que o psicólogo ele trata o trauma, mas nós psicanalistas, nós fazemos o trabalho do autoconhecimento que a doutora Keren falou. Estão aqui duas psicanalistas, elas atendem online, né, e elas podem ajudar você, familiar, que precisa se autoconhecer, para gerenciar melhor as suas emoções, ter o autocontrole. Isso é muito importante. Tem uma Pode coisa comentar, que eu doutora. quero chamar muita atenção de quem tá ouvindo, mas assim, é algo que eu gostaria de ter escutado. Oh, eles querem te ver lá. É o seguinte, todo luto tem um processo de indignação. E uma revolta. Seja ela mascarada ou não. E você não aceita a morte do outro. Como se a vontade de você ressuscitar o outro. Mas o momento que a gente tem que tomar cuidado é o quê? É aquele momento assim, eu deveria ter ido no lugar da pessoa. Esse é o ponto crucial de você pedir uma ajuda. Esse momento que você fala assim, é injusto eu estar vivendo, é injusto que eu estou sendo alegre, é injusto eu passar por momentos bons. E fulano tá lá na cova. Esse é o exato momento de um limite de não pedir ajuda. Sim. Porque desse ponto é a depressão. Atenção, né? Precisa de muita atenção. Então, é um ponto de alerta que eu quero aqui, assim, explanar mesmo, porque é algo extremamente importante. Perfeito. Espera aí. Você pode se indignar, se entristecer. Meu Deus, é direito seu. Mas a partir do momento que você fala assim, eu deveria ter morrido junto. Eu deveria estar no lugar da pessoa. Eu não tenho mais como viver sem. É um momento crítico. E eu passei por isso. Tendo Deus, tendo família, tendo filha, tendo marido. Entende? E fazendo já acompanhamento psicológico. Porque eu sempre passei com psicanalista. E é uma coisa que eu sempre vou passar, porque é o nosso tripé. Gente, sempre tem algo a melhorar, sempre tem coisas que, Sim. né? Então eu sempre falo que o luto é o seguinte, é um mar que você desconhece e te jogam lá. Você vai saber, você vai aprender a nadar. E quando você sair do outro lado desse mar, você vai estar muito mais forte. Sim. Muito mais resistente. Hoje não é mais por qualquer coisa que eu choro. Eu sempre falo assim, hoje eu conheci o que é tristeza. Então não é mais qualquer coisa que me faz chorar. Não é mais qualquer motivo que me desampara. Você tem uma estabilidade emocional muito que onde você consegue se controlar o nível que você quer baixar ou você pode subir. Exato. Estabilidade emocional. Então hoje eu consigo ter isso, sabe? Eu consigo falar, opa, espera um pouquinho, agora vamos ter razão, Stephanie. Sim. Vamos manter aqui, vamos fazer o que tem que ser feito, você consegue chorar depois. Olha o nível que antes eu não tinha. Então, hoje eu olho pra mim com muito orgulho de mim. E falo assim, olha o que eu superei. A Stephanie mais forte, né? Olha que resiliência. Olha que ponta firme que eu tô. Sabe? Sim. Olha o que eu superei. O meu maior medo, eu superei. Então, tem coisas que eu falo assim pra mim mesma. Eu falo assim, quando eu perdi o que eu mais temia, o medo foi embora da minha vida. Hoje eu não tenho mais medo. Sim. Então, ficou algo muito bonito de uma história ruim. Um ensinamento, né? Mas ficou algo muito bonito. Legal. Gente, nós estamos fazendo os movimentos já quase que indo para o final do nosso podcast. Quero falar algo aqui sobre a personalidade do enlutado.
Vamos lá. Cuidado para a gente não julgar, por exemplo. Ah, e a tia fulana é muito mole, muito chorona. Ah, o tio Zé, ele é muito durão, é muito secão, ele é insensível. Cuidado para você não julgar. Porque indivíduos mais extrovertidos, por exemplo, e mais afetivos, eles tendem a expor um pouco mais o seu sofrimento de maneira mais evidente. Enquanto os introvertidos, eles sofrem de forma mais contida, mais discreta, disfarçando sua dor, mas eles estão vivendo também a dor. Então, cada um vive a sua dor. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco dessas questões, porque o extrovertido e o introvertido, eles ambos vivem o luto? Doutora Kelly? Com certeza. Cada um sente de um jeito, né? A gente volta no que eu havia dito. Cada um sente de uma forma, toda forma de expressão é válida e a gente não pode ter um julgamento precoce aí não, porque só a pessoa sabe o que ela tá passando internamente. Às vezes a pessoa só não consegue expor, ela tem uma dificuldade, às vezes um sanguíneo, um colérico já é mais expansivo, ele já bota pra fora aquilo dali, mais um melancólico, um fleumático vai pro cantinho, prefere chorar sozinho no quarto, prefere a solidão ali. Não deixa ninguém ver. Exatamente. Então, cada um tem seu jeito de sentir. E toda forma de expressão é válida. Esses preconceitos que a gente cria na cabeça, essas coisas que a gente vem trazendo, né, da família ali, porque fulano sente assim, porque fulano... Nessa hora é a hora que a gente precisa respirar, respeitar o espaço, né? Tem pessoas que vão pedir ajuda mais facilmente, tem pessoas que vão se fechar. Não podemos deixar também de perguntar, realmente não preciso de alguma coisa? E às vezes a gente precisa de uma reação mais, assim, a pessoa vai ficar no quadrado dela ali, ela não vai pedir ajuda, mas você, posso te levar uma sopa? Eu quero te levar uma comida? Posso deixar na sua porta? Não quero ver ninguém, eu vou deixar na sua portaria. Então essa forma de amar, de ajuda, é muito bem recebida, porque às vezes o melancólico só quer chorar no canto dela, ela não quer ser vista. Às vezes ela tá de pijama o dia inteiro, né? Mas a gente tem formas de se amar, se proteger e ajudar o enlutado. Só precisa ver que tipo de pessoa está passando por isso, que tipo de personalidade ela tem, né? E respeitar, né? Respeitar o espaço da pessoa. Eu falei com um paciente que ele passou um luto muito terrível e ele falou assim pra mim: eu sinto vergonha do que eu fiz quando eu recebi a notícia, porque a pessoa não parava o quê? De rir. Foi a forma de receber a notícia. Aí eu pergunto pra pessoa, né, pro paciente, falei assim: você recebe essa notícia todos os dias? Não. Então como que você vai treinar? Como que você vai se treinar para algo tão ruim? Perfeito. Não é? Não existe tem, um treino, não um pré-treino, existe, né? gente. Você só vai se conhecer na hora. Então, se você tá vendo uma pessoa ali que tá sofrendo demais, ela tá sofrendo demais. Se ela tá quietinha, ela também tá sofrendo. É a melhor forma que ela consegue em lidar com algo traumático, né? Então, eu sou sanguínea, então eu ponho tudo pra fora. Não tem vergonha. Né? Meu marido não, sabe? Ele é totalmente assim, ele é mais introvertido, ele é brincalhão com quem ele conhece. Mas o luto dele, ele só ajoelhava, ele chorava. Perto das pessoas, ele ficava quieto. Normal. Eu chorava. Se eu via um pai abraçando uma filha, independente de onde eu estivesse, eu corria pro banheiro. Você lembrava de tudo. Nossa, eu parava de comer. Ele não, ele vermelhava o olho dele, mas ele não chorava. Né? Então, assim, cada um vai ter uma expressão de luto diferente do outro. Sim. E não estranhe se você também for um sanguíneo, um colérico, que sempre foi expansivo, na hora você não sentir nada. Ou você que é introvertido, na hora demorar você gritar. Pra cair ficha, né? Também pode então acontecer. Você não sabe o que você vai sentir. Tenha uma compaixão com a pessoa e com você mesmo. Sim. Eu acho que isso é muito importante. Você ter um ponto ali de misericórdia com você mesmo. Claro. Sabe? Eu acho isso muito importante. Sim, autoconhecimento e um melhor gerenciamento das questões emocionais de si próprio. Fazer análise, gente, é muito importante, viu? Duas psicanalistas muito boas aqui. Vamos lá, finalmente vamos para os detalhes mais importantes. Como passar pelo luto? Eu peguei aqui uma colocação interessante do psicólogo americano William Worden, escritor. Ele dá alguns conselhos para passarmos pelo luto de forma mais tranquila, digamos assim.
Primeiro, aceitando a realidade da perda. Extremamente importante. Elaborar a dor da perda, que é importante que o indivíduo ele entre em contato com os seus próprios sentimentos, viva isso e trabalhe isso, né? Para encontrar ali o lugar para a saudade, que não seja dor. Saudade não é errado sentirmos, ela é importante, mas a dor vai passar, vai ficar um pouco melhor. Ajustar-se ao ambiente de onde está faltando aquela pessoa que faleceu. Tem pessoas que, por exemplo, trancam o quarto da mãe, do pai, da filha, deixa lá intocado, não entra por anos, já vimos até filmes sobre isso. Eu acho que é importante ter contato, né? Porque às vezes na perda iminente a pessoa não quer nem pegar as roupas, tirar do guarda-roupa, guardar. É importante isso? Sim, com certeza. Lidar com Às isso. vezes, para ela vai ser muito doloroso, mas pedir ajuda de alguém. Mas não deixar de viver, né, gente? Isso que é importante, assim. Não se pode. A roda não para de girar. Não para. Precisa se continuar vivendo. Às vezes você tem pessoas ao teu redor que precisam de você. Quando você é pai, quando você é mãe, você tem pais de quem você cuida, familiares, você tem um emprego, né? Você tem responsabilidades, a vida não para. Então, não consigo lidar com essa questão, peça ajuda de alguém mais próximo, mas não deixe passar muito, porque tem coisas que precisam ser feitas. Sim. Buscar suporte, manter rotinas é importante. Você falou que você perdeu seu pai, você era casada e com filhos. Você parou a sua vida? Não parou. Não tem como. Você sofreu a dor, mas você manteve a rotina. E isso vai melhorando você, vai curando você, vai estabelecendo um novo momento. E criar métodos. Com essa ausência dele, né? Cria um método para como você vai sofrer. Olha que coisa estranha. Mas eu criei um método da música. Sim. Então eu coloco a música, eu sofro aquela música. Acabou a música, eu paro o meu sofrimento. Aí as pessoas falam, mas Stephanie, isso parece tão automático. Hoje eu consigo fazer isso. Antes não. Mas eu também, quando minha filha ali tá, minha filha tava com 2 anos e meio, 3 anos quase. Então eu não podia parar de dar alimento para ela. Então ela falava assim para mim, mamãe, para de chorar. Para de chorar. Ela via isso. Ela via. Ou seja, ela, mamãe, por favor, não chora mais. Eu vou voltar no céu. Porque eu expliquei para ela, né? Ela viu tudo. E a gente estava num momento muito difícil aqui nos Estados Unidos também. Todo mundo, tudo fechado, tudo parado, financeiramente, tudo abalado. Então foi devastador em vários sentidos. Em diversos ângulos ali, né? Então, assim, o que aconteceu é que meu marido falava assim para mim, você chora dormindo. Então, por eu ter calado, que é uma coisa muito forte. Segurou durante o dia, mas à noite você despencava. Como a minha filha falava para mim, para de chorar, eu não chorava perto dela. Então, quando eu dormia, meu marido falava assim, olha, seu travesseiro tá até molhado. De tanto que você tá chorando de noite. Então, o nosso corpo vai expressar de alguma forma. Sim. O que eu fiz muito depois de um tempo, assim, depois de um mês que meu pai faleceu, eu voltei, assim, a trabalhar muito. Muito, demais. Não é ser insensível, não é viver, mas é estabelecer rotina para a vida voltar à normalidade aos poucos. Eu falava assim pro meu marido, naquele momento de estresse, eu falava assim, eu vou vencer isso aqui nem que for no ódio. Era um momento tão assim... Expressar isso é importante, né? Demais. Eu falava assim, eu vou vencer isso aqui nem que for no ódio. Mas a gente vai ganhar essa terra, vamos lá. Agora, eu falei assim, agora... Era uma coisa assim, ó, já aconteceu o pior mesmo? Então deixa eu ir pro melhor. Sabe quando você usa tudo aquilo de ruim que aconteceu pra te levantar? Usa como degrau. Sabe? Eu realmente usei como degrau. Eu falei, olha, se isso não me parou, outras coisas não vão me parar mais. E de lá pra cá, eu falo assim, que meu pai faleceu em maio. Novembro, a nossa vida mudou aqui. E várias outras coisas começou a crescer em mim, sabe? Em mim, no meu marido, financeiramente, na empresa, tudo porque, como a gente conhece o que é a dor, peraí, isso aqui não vai me parar mais, isso aqui não vai mais sabe, estagnar. Não, deixa eu continuar, vamos lá. Eu sei o que é a dor, né? Perfeito.
Expressar-se é muito importante. Você pode fazer um diário, como ela fez, por exemplo. Ela usou a música para poder trabalhar essas questões aí das suas lembranças. Seja paciente consigo mesmo, seja paciente com os seus familiares, os seus entes queridos, para que você possa ter condições de superar todas essas questões. Então aqui, gente, a gente está trazendo um universo de muitas informações. Nós trouxemos aqui o básico para que você possa trabalhar as questões do luto. Se você que está assistindo esse episódio tem alguém que na sua família talvez esteja numa doença terminal, esteja em um hospital, ou um asilo, ou mesmo em casa, e essa pessoa está fazendo o tratamento, é importante que você observe todas essas questões. Eu quero agradecer a sua audiência como nosso internauta já até aqui esse momento, mas eu quero também fazer aqui as conclusões finais com a doutora Keren e depois com a doutora Stephanie. Jaque, quais os conselhos que você quer passar aqui? Olhando para os nossos internautas que estão ávidos. Acho que a gente falou assim, pontuou muita coisa importante aqui, mas essa questão de você se conhecer, saber, entender qual é o seu limite. Será que você já não está no seu limite? Se você está no seu limite, procure ajuda. Não fique só. Peça ajuda. A única certeza que nós temos é que um dia todos morreremos, né? Essa é a certeza que nós temos. Então, aconteceu com você, mas aconteceu com tantas pessoas antes e vai acontecer com todos nós. É o fim, né? É o fim de toda a história. Então, procure ajuda. Se levante, sacode a poeira, né? Continue vivendo, honre a memória daquela pessoa que se foi, daquela pessoa amada, querida. E também isso será para a glória do Senhor, né? Aquilo que você fizer a partir daqui vai glorificar o Senhor. Então, peça ajuda, não fique só. Bacana. Eu falo que nós somos cristãos e o que nós acreditamos é que, como Deus fez Adão e Eva, e Ele não fez Adão e Eva para morrer. Existe em nós algo de eternidade. Existe dentro de nós algo que nós não fomos feitos para morrer. Mas com o pecado gerou a morte. Uhum. A dor se instaurou. A dor se instaurou. Ou seja, existe em nós algo que não tem fim. Nós temos isso, nós não aceitamos o fim. E com Jesus, a gente entende que realmente não tem. Uhum. Porque a morte aqui, ela é uma vírgula. Existe a eternidade. Sim. Então, independente da crença, independente do que a pessoa acredita ou não acredita, tenha isso em mente, que nós não fomos feitos para morrer, mas existe a eternidade. E no sentido de eternidade, quando alguém, algum parente, alguma pessoa muito querida morre e você está no processo de luto, fique cada vez mais perto de Jesus. Quanto mais perto de Jesus você está, mais perto da pessoa que você perdeu você está. Porque se a pessoa está guardada em Deus, você está perto da pessoa. Sim. Então é algo que sempre me confortou. Por questão de eternidade. Busque o que é eternidade. Busque o que é o céu. Porque eu entendo hoje que é só um tempo que eu vou ficar sem meu pai. Uhum. Olha que coisa grandiosa. Então existe um tempo que eu vou ficar sem ele. E eu conheci em Deus a paternidade. Então, busque em Deus a sua orientação. Busque em Deus, então, uma terapeuta, alguém para te ajudar, para te direcionar. Não passe esse momento sozinho. A gente não é forte o suficiente para lidar com todas as questões sozinho. E não é vergonhoso, não é independente da tua posição, se você é um pastor, uma pastora, um padre, uma pessoa que nunca foi para a igreja, uma pessoa que não tem condição, busque, independente do teu patamar, independente da tua história, busque uma ajuda para esse momento, porque precisa ser curado o luto para você conseguir viver bem depois. Se o luto ele não for curado, isso vai ressaltar em coisas, alguns problemas depois, né? Tem pessoas que passam o luto muito bem, de uma certa forma muito bem aceitável, e a pessoa não para de engordar depois. Ou a pessoa começa a ter vários pesadelos, a imunidade dela nunca mais volta ao normal, ou seja, o luto não foi curado, né? Muito bem. Doutora Keren, deixa o seu endereço do Instagram
para os nossos internautas. A gente vai colocar na descrição, mas eu gosto que elas falem. Vamos. Jaqueline, _ Lorena, @ É meu e-mail? Não. O Instagram, né? Eu vou colocar aqui embaixo. Você sempre me pergunta, eu não sei de cor meu Instagram ainda. Te amo, filho. Te amo. Doutora, deixa o seu para os nossos É internautas. só procurar por Stephanie Amaral Luz, né? Psicanalista. E é fácil de encontrar. Bacana. É verdade. Bacana. Muito obrigado, meninas, Nós que pela vossa agradecemos. participação. Obrigada, eu. Gente, aqui no nosso canal nós temos 2 episódios interessantes que você pode assistir, que complementam esse trabalho nosso a respeito do luto. Onde está Deus quando a tragédia chega? Parte 1 e parte 2. Na parte 1 nós abordamos temas da dor, do sofrimento humano, a morte e onde está Deus nessas situações. Eu fiz juntamente com o pastor César Ferreira, grande amigo, um grande teólogo, professor de teologia, que está sempre nos episódios comigo aqui no canal, tá bom? E no episódio 2, nós trouxemos o pastor Elias Soares de Moraes, um dos maiores nomes da teologia e da apologética brasileira. Assista lá, tire as suas conclusões, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça de assistir até o final e compartilhar com seus amigos, com o maior número de pessoas que você puder. Café com Deus terminando por aqui. Um beijo no teu coração. Fiquem na paz do Senhor. Tchau.